tarde, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vamos começar aí mais uma live da RDL. O professor Pedron já entrou. Já vou adicionar ele aqui. Calma aí que eu vou convidá-lo agora. Transmitir ao vivo com o professor Flávio Pedron. Ele está chegando aí. Olá, Nelson. E aí, meu amigo, boa tarde. Tudo bom? Como vai? Tudo em paz. E aí? Como é que estão as Tudo coisas? bom, tudo bom. Joinha, joinha. Na luta, né? Como todo. Sempre, o tempo inteiro. Sempre. E vamos começar devagarzinho aí, né? Que o pessoal vai chegando ainda. Você está bem acostumado com as lives também. E a gente conseguiu ser pontual. Então, vamos começar, de repente, fazendo a apresentação sua, né? Professor Flávio Pedron, que é mestre e doutor pela UFMG, em Direito, professor da PUC, Minas. Você continua no IBMEC também? Continuo no IBMEC. IBMEC também, né? E gere o escritório Pedron Advocacia. Exatamente, Pedrão Advogados. Advogados. E o mais importante para o momento aqui agora, né, além da trajetória no direito acadêmica e na advocacia, que é a sua relação com a literatura, né, Pedron? Exato. E é um prazer imenso estar aqui falando com você agora. Você me disse que conseguiu acompanhar algumas lives e viu que já passou muita gente bacana, né? Muitos amigos nossos já estiveram aqui conversando sobre esse tema. Desde o primeiro, lá no mês de abril, que foi o Arnaldo Godoy, até o nosso último convidado, que foi o Alberto Vespasiani, foi no dia 10, e no dia 17 nós tivemos quem? Juliana, não? Juliana Ferrari, exatamente, minha amiga aqui de Vitória, professora da FDV também, tem um trabalho lindo com a literatura do direito. Então, de repente, a gente pode começar aquecendo as turbinas aí, meu caro, falando um pouco aí da sua relação com a literatura e dela com o direito, de repente. O que você acha? Excelente, excelente. Bom, primeiro, Nelson, muito obrigado pelo convite que a RDL e você me fez. A família RDL, para mim, é uma família fantástica, de pessoas incríveis, com quem eu tenho, ao longo desses anos, aprendido bastante. Foi uma descoberta sensacional, né? Cada um, você, Cristiano, Henriette, Ângela, Lara, e aí a gente pode citar nomes, nomes e nomes, e cada vez a família cresce, né? O que é algo fabuloso, porque a gente vê o tamanho da potencialidade desse projeto e como que ele é arrebatador e como que o projeto da RDL vai cada vez cativando e conquistando mais pessoas que são tocadas e convidadas para pensar o direito e a literatura. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, eu não posso deixar de parabenizar a RDL por esse serviço fabuloso que está sendo prestado para a cultura jurídica e para a cultura literária brasileira e até mundial. Eu agradeço. No nome da RDL, eu acho que a gente tenta fazer isso mesmo e o mais importante é poder compartilhar. Eu acho que esse agradecimento, elogio que você está fazendo, ele é compartilhado por muitos, né? Inclusive você mesmo, né, que está aqui agora contribuindo. Um abraço para o Cristiano, salve, salve aí, ó, que acabou de entrar, você citou o nome dele agora, Cristiano. O Flávio falou de você. E aproveitar para estender, né, um abraço, uma ótima tarde a todos e todas aí. Muitos aqui, Pedro, são membros da RDL e amigos que você conhece bem, outros estão seguindo a RDL agora no Instagram, não necessariamente se tornaram membros, mas eu desejo que venham a conhecer melhor o nosso trabalho e se tornem também, né? E a gente pretende fazer mais um CIDIO esse ano, ainda que no ambiente virtual. Em breve todas as informações estarão disponíveis. Mas eu achei legal você ter destacado essa relação sua, né, com o grupo. Você já esteve no CIDIO também, em BH. Acho que a gente tem muita coisa para conversar. Vamos deixar o grande finale lá do rock and roll, Bob Dylan, mas até a gente chegar lá, você vai me falar do livro seu com o Lênio, Literatura e Princípios, né, essa relação,
como é que você usa isso no seu curso de hermenêutica, no processo civil, né? Que você é um processualista também, ninguém é perfeito, né? E aí você tem tantas virtudes. Mas, cara, fica à vontade. Vamos começar por onde. E uma coisa que eu acho interessante também, Pedro, tem muitas pessoas que eu tenho certeza que eu conheço que não são do direito que nos assistem também. Pessoas da literatura, das letras, psicanalistas, enfim, de outras áreas mesmo, sabe? Longe até de uma relação direta, mas com a paixão pela literatura e curtindo esse trabalho que a gente está fazendo, eles estão aqui. Então, se você quiser começar por ela, propriamente dita, a literatura, fica à vontade aí, meu amigo. Não, excelente então, Nelson. Eu posso dizer o seguinte, né? A minha descoberta da literatura, ela coincide com a minha descoberta da minha própria persona, do meu eu mesmo, do desafio de crescer em uma família que sempre, sempre, sempre valorizou a leitura. A casa da minha avó, onde, de certa maneira, eu me criei, dos meus avós paternos, é uma casa com uma biblioteca, sem exagero, 4 vezes maior do que a que eu tenho na minha casa. Com obras fabulosas, edições especiais de Cervantes, Milton, Shakespeare, Wilde e por aí vai. Machado, Dumas e por aí vai. E desde pequeno, né, eu sempre vi o meu avô e a minha avó com um livro na mão. Uhum. Sempre, 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 sempre. E achava aquilo fantástico, até porque meus avós não são nem do direito, nem da literatura, mas eles são apaixonados pela estética. A minha família tem uma relação muito interessante com as artes de uma maneira geral. Com música. Seja música, literatura, teatro. Tem uma coisa muito interessante que eu brincava num evento, né, com o Fernando Anitelli, do Teatro Mágico, que eu estava contando para ele que se a gente pega o documentário oficial do Grupo Galpão, ele nasceu no quintal da minha avó. Pô, que bacana. Ele nasceu no quintal da minha avó. Quer dizer, quando eles fazem a reconstrução da história, eles vão lá entrevistar a minha avó, Dona Débora Pedron, porque ela servia bolo para os meninos do galpão quando eles começam a se organizar. Né? Então, assim, dentro da minha família, fazer arte é coisa séria. Né? Usar da arte é uma coisa séria. Sempre que eu tive oportunidade, então, quando eu tinha 11, 12 anos, né, a casa da minha avó sempre teve piano, violão, sempre teve uma universidade de instrumentos à escolha de quem quisesse aprender, livros para quem quisesse ler e incentivos artísticos do teatro, da poesia, e a coisa vai. Então, eu me descobri nisso. Né? Eu acho que se você tinha convicção, avós... assim, que você... Desculpa, só para não perder essa deixa. Você tinha convicção que você... Ou tinha noção que você estava, assim, no 0,001% do Brasil, dos brasileiros, infelizmente, né? Sim. Que, não por opção, mas a gente sabe que o nosso país não tem essa ligação com a cultura, com a arte, com a literatura, com o teatro, de uma forma tão próxima, tão íntima, um incentivo tão grande. E que legal que você, já fica aí meu reconhecimento, que legal você soube aproveitar isso, né? Porque alguns podem dizer assim, não, mas é fácil você nascer num berço envolvido por livros e por interesse em arte, é só você dar continuidade, mas muita gente não consegue ou não quer, né? Então, antes de você levar o direito a sério, você já aprendeu a levar as artes a sério, né? Com certeza. Com certeza. O nosso americano. Eu diria que talvez dos 11 netos que meus avós tiveram, eu fui basicamente o único que levou isso para frente. Eu fui o único que tinha curiosidade de ir lá, buscar um livro e levar esse livro. Esse despertar para esse caráter de exceção, isso aconteceu muito na escola. Eu via, por exemplo, né, alguns... Ao longo das aulas,
de literatura, os professores estimulando as nossas leituras. E me chamou muita atenção quando, não sei, 11, 10 anos, né, o professor pediu que a gente levasse um livro que a gente tivesse lido e que esse livro tivesse, de alguma forma, tocado, mudado a vida da gente. E eu levei o Odisseia. Pô. E eu levei o Odisseia, com 11 anos. Eu levei o Odisseia. E não foi a adaptação, foi a versão mesmo, em prosa, em verso, perdão. Porque era um livro que, assim, primeiro, eu achava ele lindo. O exemplar que meus avós têm é um exemplar folheado a ouro, com uma capa de couro. Eu achava o livro maravilhoso. E aí eu ficava muito curioso de ter acesso a ele. E meu avô, ele sempre foi muito cuidadoso. Ele falava assim, não, calma, esse ainda não. Tem outras coisas, vamos trabalhar com uma coisa diferente. Tem Monteiro Lobato, menino, vamos com calma. E aí depois ele foi me passando Conan Doyle, Dumas. Aí teve uma hora que ele falou assim, agora você pode pegar Homero, que eu acho que você vai dar conta. E foi uma experiência muito bacana isso. Né? Então, quer dizer, quando eu levei o livro para a escola, eu fui visto como um extraterrestre. Com certeza. Chegou com aquele ladrilhaço, aquela lajota na mão, né? As pessoas até... Então, assim... Deve ter sofrido bullying até, né? E aí... Esse cara que anda com esse livro pesado aqui na escola... Não, muita gente falou assim, mas você trouxe a Bíblia? O que é, menino? Quer dizer, não... O André, você conhece bem, ou conhece um pouquinho, né? Seu chefe lá em Guaranabi já te chamou de exibido aí, ó. Não, ok. Ele ia perder a oportunidade, né? Não, de jeito nenhum. Se o André não tiver a oportunidade de tirar uma casquinha, esse não é o André. Mas então, assim, eu posso dizer que a forma com que eu me descobri enquanto pessoa passa pela descoberta da literatura e das artes de uma maneira geral. E dentro disso, né, eu sempre tentei, e talvez por isso eu me identifique tanto com a forma ou modo de pensamento do Orquiniano, é porque eu me nego ser um arquimediano em tudo. Ou seja, eu me nego trabalhar com linhas muito rígidas, que separem o direito da literatura, ou dentro do direito, a filosofia da dogmática, e busco exatamente transitar por todo esse universo. Né? Então, desculpa, esse é o seu cachorro, né? Não, é meu, agora coincidiu aqui. Eu estou num lugar que eu não consegui isolá-lo aqui, então a gente vai conviver. Quem gosta de cachorro não vai ficar tão incomodado. O Douglas já chamou a atenção aí. A gente tem muita coisa em comum, né, Pedrão? Eu tenho uma bebezinha também, você também tem, de 1 ano e pouco, cachorro e tal. Espero que o pessoal não se importe, né? Mas desculpa, você estava falando sobre compartimentalizar, né? Falar com o cachorro latindo e tudo mais. Então, não consegui separar. Não, até porque não vai ter jeito. Acho mais fácil você pegar o cachorro no colo. Que aí você desmoraliza ele. Com certeza. E ele se acha mesmo, cara. Mas o que acontece? Né? Eu acho que exatamente esse é a grande sacada do trabalho que a RDL faz. É não ser arquimediana. Então, a gente não está levantando barreiras. Nós estamos exatamente dissolvendo isso. E partindo da pressuposição de que o diálogo entre o direito e a literatura, entre o direito, a política, a literatura política, a literatura e a sociologia, se transformam de uma forma muito magnífica e são enriquecedoras. E aí, né, trazendo então um pouco agora para o direito, né, eu sempre me posicionei, eu sempre tentei produzir as minhas reflexões e as minhas pesquisas partindo do pressuposto dessa eterna multidisciplinariedade. Eu, né, tenho como, talvez, uma das maiores inspirações o meu orientador, o professor Marcelo Catoni, que tem exatamente a sabedoria de fazer isso.
Uhum. né, de transitar entre a filosofia e o direito constitucional, entre o direito constitucional e o processo, entre a Sim, literatura e a teoria do Estado. sim. Nós vamos Então, arrumar um jeito de trazer o Catone aqui também, né? Tá na com nosso certeza, radar, na nossa lista aí. Você... Marcelo é uma pessoa fantástica. Na Uhum, realidade, ao longo de toda a minha carreira acadêmica, eu só tive ele como orientador. uhum. Quer Graduação, mestrado, dizer, doutorado, né? exatamente. Então, para mim, eu trouxe essa capacidade de não ser arquimediano. No direito, eu aprendi com o Marcelo. Sim. E na Né? minha área, Flávio, que é o direito constitucional, onde eu transito, assim, será que a gente vai falar de um campo dogmático também, e eu não acho constitucional dogmático, mas para se for um âmbito do direito específico, o Marcelo, na teoria da Constituição, é um cara que faz com maestria, né, essa interface literatura, história do constitucionalismo brasileiro, literatura e questões que envolvam a teoria da Constituição, né? Ele é um cara realmente, quando ele estiver aqui conosco, ele vai contribuir demais aqui para o nosso debate também, para as pessoas que não o conhecem também, conhecerem o Marcelo, né? Tô Com aproveitando sua deixa certeza. aí. Escureceu um A, pouquinho aí, Pedro, não estava mais é, claro, estava melhor, cara. eu tinha usado uma lâmpada, mas parece que ela queimou aqui. Uhum. Tranquilo, mas Ah, dá para ver. mas, bom, exatamente eu carrego essa pegada, né, do Uhum. não arquimedianismo. Ou seja, eu não estou separando como né, o Dworkin conta isso na Uhum. réplica ao Hart, de que ele é um não arquimediano a partir do Sim. momento em que ele não quer separar o direito da moral, o direito da política, mas lidar com tudo isso de uma forma. De certa maneira, é o que ele mesmo, Dworkin, faz com o direito e com a literatura também. Uhum. E isso me toca. Né? Então, eu sempre tento conduzir os meus trabalhos pensando e estabelecendo esse tipo de interlocução. É até Uhum. muito engraçado, eu conversava num evento recente, essa semana, com o professor Daniel Mitidiero, da Federal do Rio Grande do Sul, que eu tenho um colega na PUC, com quem eu fiz uma banca esse ano, que, Uhum. inclusive, ele me criticou por fazer essas interlocuções, principalmente entre direito e filosofia, por exemplo. Ele falou que o texto preferido meu, que eu escrevi, era um texto sobre dissolução de sociedade, que é um texto Uhum. que eu vou te falar, eu tenho quase vergonha de ter escrito. Uhum. Porque é um texto 100% dogmático, absolutamente fechado Uhum. e dentro ali da estrutura legislativa. É Uhum. quase uma escola de exegese. Mas, bom, era uma necessidade de produção naquele momento. Sim, sim. E exatamente eu gosto de trabalhar uma coisa diferente. E esse texto que você mencionou, né, co-escrito com o professor Lênio, é um texto que eu gosto muito. Que eu gosto muito. Porque, Uhum. além de professor de processo civil, eu lecionei durante muito tempo a disciplina de hermenêutica e, eventualmente, na PUC Minas, filosofia do direito. Uhum. E eu tive uma turma em especial que um aluno, né, hoje ele é até já doutor em teoria do direito pela PUC Minas e professor, já um colega nosso, o professor Rafael Navarro, que na graduação eu estava dando uma aula sobre, na realidade, a discussão principiológica, Alex, Dworkin e tal, e o Rafael teve um insight. Rafael né, como nós, um grande nerd apaixonado com quadrinhos, RPG e etc. E o Rafael fez uma intervenção que me chamou muita atenção. Ele virou e falou o seguinte: peraí, mas essa discussão entre Dworkin e Alexi, na realidade, é muito parecido com uma discussão sobre tradições de narrativas na estética entre a tradicional narrativa ocidental e a tradicional, ou uma das formas de narrativas orientais. Uhum. Aí me falou aquele trem, eu fiquei curioso, eu falei, ué, rapaz, me conta mais sobre isso. Né? Me explicita mais essa ideia que você está tendo. E Uhum. foi ele que me apresentou a narrativa que no Japão, mas isso é adotado na Índia, isso é adotado na China, chamada de Kishotenketsu. Qual é a ideia? Né?
nós ocidentais, em termos estéticos, nós estamos muito acostumados com aquilo que, por exemplo, Joseph Campbell chamou da jornada do herói. Uhum. Ou seja, um padrão de narrativa estética centrada na existência de um antagonismo e de um conflito. E, por outro lado, os orientais, eles têm um braço da narrativa estética, que é o Kishotenketsu, que, se traduzido do japonês na sua literalidade, seria a história que se desenvolve sem conflito. Bacana. E qual é a ideia? Né? Vamos voltar de novo aqui para a narrativa ocidental. A gente vai ver que, como o Campbell mostra muito bem no livro dele, nós temos um esqueleto que a estética ocidental, tanto no campo da literatura mais comercial, quanto no campo do cinema, acaba explorando muito bem. Uhum. Você troca os nomes de Luke Skywalker por Harry Potter, mas a espinha dorsal dessa narrativa é basicamente a mesma coisa. Né? Ou seja, eu tenho um herói que vive no mundo comum, que ainda não se sabe herói, e de repente ele se desperta através de um chamado, ele nega esse chamado, mas ele tem um encontro com um mentor, que então o convida a adentrar um mundo novo e percorrer uma travessia onde ele vai passar por uma série de provas, ele vai enfrentar os seus inimigos, e a partir disso, ele vencendo as provações, ele passa por um processo de ressurreição, ele renasce agora como herói e ele consegue vencer os inimigos finais. Do lado Quer negro dizer, da força, né? Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars, né? Sempre essa questão do sujeito que vai salvar o mundo, ou as galáxias, ou, né? Exato. Livrar uma espécie, um grupo, enfim, uma população do grande mal, né? E É tá isso. Essa narrativa tá no Game of Thrones, essa narrativa tá no Super-Homem, essa narrativa ela tá de uma maneira extremamente generalizada. Sim. Mas o que na realidade, né, conversando com o Lênio, a gente conseguiu analisar? Mas E o o contraponto, grande... desculpa, o contraponto do oriental, como é que seriam narrativas... Vou né? chegar lá. Vou chegar lá. Né? O grande ponto, talvez, é que a gente vai perceber que a cultura ocidental ela é uma cultura muito presa na ideia do conflito. E isso toca muito a seara da teoria geral do processo. Ou seja, a gente vê o processo como uma batalha. A gente vê o processo como uma grande provação. E isso está sendo desenvolvido de uma maneira geral na nossa cultura, até por uma coisa muito curiosa, né? Meio sartriana. O inferno é os outros. Ou seja, o meu antagonista é externo. O meu antagonista ele não é interno. Não sou eu o responsável pelas minhas mazelas, mas tem alguém que me ameaça. E a narrativa oriental, muitas vezes, a narrativa do Kishotenketsu, ela trabalha com uma pegada bem diferente. Uma pegada que, quando muitas vezes ela é explicada, parece até estranha para nós. Porque nós estamos tão acostumados no padrão da jornada do herói, né, que, por exemplo, um amigo meu mesmo, o Matheus, que não é do direito, não é da literatura, mas que gosta muito da cultura nerd de uma maneira geral, ele fala que ele gosta de um filme em que todo filme que ele gosta tem um personagem que ele chama de o fodão. E que o fodão, tal como o Campbell diz, ele precisa se descobrir o fodão para se tornar o fodão. E por isso mesmo eu tenho esse embate, por isso mesmo eu tenho esse antagonismo. E dentro da narrativa oriental, quando a gente diz, olha, eu posso te contar uma história que não tem conflito, a grande maioria das pessoas vai pensar, então é uma anedota, é algum tipo de piada, porque não é emocionante, não vai envolver um crescimento ou algum tipo de lição de moral. E você diz, não. E as pessoas param para pensar e dizem o seguinte, mas como assim? Por quê? O Kishotenketsu, ele consegue, de uma maneira muito intuitiva, levar a sério
o projeto hermenêutico gadameriano. Uhum. Porque ele trabalha exatamente com os nossos preconceitos e com o nosso horizonte de visão. Ele joga com o fato de que nós, enquanto seres finitos, nós não somos capazes de ultrapassar o nosso horizonte. E que exatamente o ponto principal do Quixotenketsu é ele, na primeira cena, te contar o fim da história. Uhum. E você não enxergar. Você não perceber, porque você não está acostumado a isso. Sim. Ele te joga na cara e você se torna cego. Aquilo simplesmente passa batido, porque não está dentro do seu horizonte hermenêutico e você não percebe. Você já cria uma Resultado. expectativa dentro dessa pré-compreensão que nós temos de seres humanos ocidentalizados, vamos dizer assim, colonizados por uma racionalidade, uma forma de ver o mundo, como essa que você traçou aí, né, do sujeito. Isso é bem interessante, eu não vou nem problematizar aqui, senão essa live vai durar 5 horas, mas isso é levado para a política, é levado essa busca, né, do super-homem, do mito, enfim, essa esperança de que um ser humano é capaz de resolver os problemas de toda uma sociedade, enfim, de toda uma existência, né? Mas desculpa, eu estou viajando aqui, estou gostando demais, não sei se o pessoal está acompanhando. E aí qual é o ponto? O Quixotenketsu, então, ele vai desenvolver a narrativa para quando chegar no seu ponto final, ele basicamente tem como grande turning point voltar ao começo da história. E te mostrar algo que você não foi capaz de ver. O clímax do Quixotenketsu é você exatamente virar para trás e dizer o seguinte, mas como é que eu não vi isso? Não, isso não foi mostrado. E aí você retoma o início da história, e como Gadamer vai dizer, né, ou de certa maneira aqui, Heráclito, você não se banha no mesmo rio 2 vezes, você não tem a experiência hermenêutica 2 vezes. Se você volta ao início da história, o início da história já não é mais o início. E aí você vai ver o que, consequentemente, a narrativa pretendia te apresentar. Isso é uma sacada muito interessante. Muito, muito interessante. E como é que você relacionou tudo isso com a sua experiência de professor, de hermenêutica, de processo? Como é que você, a partir dessa provocação, Rafael, né? Foi o Rafael que Rafael Navarro me apresentou essa reflexão. Quer dizer, sabe aquela aula toda montadinha, que você literalmente joga no lixo e fala assim, menino, você me desafiou e eu estou gostando da conversa, continua desenvolvendo e vamos trabalhar isso. E a gente acabou dando para o curso de filosofia do direito uma pegada totalmente diferente, por conta da provocação dele. E a ideia principal, né, aqui é você imaginar, então, que a narrativa do Quixotenketsu, ela não tem antagonismos. Ou seja, não tem ninguém que é, de maneira maniqueísta, o mal e o herói é o bonzinho. Ela está trabalhando com seres humanos, de carne e osso, com problemas psicológicos e, sei lá, cotidianos, mundanos, inclusive. E que, a partir do momento em que a gente enxerga que não há um Darth Vader tentando nos fazer mal, ou, sei lá, um Voldemort, ou qualquer coisa do gênero, mas somos nós os problemas. Ou seja, o inferno não é os outros. Sou eu que tenho que tecer um crescimento e que é um crescimento que ele não depende de mais ninguém, a não ser de mim mesmo. Ou seja, eu preciso ver a minha história com outros olhos. E a capacidade de percepção e de autoconhecimento dessa minha história muda o fluxo e o final dessa narrativa. E a partir daí, alinhavando agora com o livro que você escreveu com o Lênio, né? Literatura e Princípios, e com a sua atuação no curso de Direito, você me disse também, eu não sei se ele entraria agora, mas a gente conversou rapidamente nos bastidores aí essa semana, você me falou do Ítalo Calvino também, né? Sim. Aí, a partir daí, ele vai surgir também nessa história ou não? Pois é, olha que coisa interessante. Se você me permitir deixar o Calvino para daqui a uns minutinhos... Beleza. O que
eu e o Rafael, e depois apresentei isso para o Lênio, né, o que a gente começou a perceber, então? Que a forma tradicional com que nós lidamos com a estética, de certa maneira, contamina a nossa visão jurídica sobre a forma como vamos lidar com os princípios. Por isso, uma teoria com antagonismos, como a teoria desenvolvida por Robert Alex, no qual ele imagina que princípios entram em rota de colisão, pode nos parecer tão sedutora, pode nos parecer algo tão interessante, porque dá aquele frio na barriga. Sim. Você é o herói, você vai acabar com a colisão, você vai dissolver o conflito, você vai, sei lá, jogar o anel na montanha da perdição e, consequentemente... E, de certa maneira, isso brinca muito com um texto que o Lênio escreveu no Conjuro, até um pouco antes desse nosso trabalho, onde uma propaganda de um cursinho exatamente dizia: seja você juiz ou promotor, o importante é ser herói. Né? E aí mostrando uma imagem... Porque, no fundo, parece que o homem ocidental, ele quer pertencer a essa jornada do herói. Né? Ele quer passar por isso para que talvez a vida dele faça sentido. O grande problema é que uma teoria hermenêutica, como a teoria Dworkiniana, por exemplo, ela vai dizer exatamente o quê? Princípios não entram em conflito. Não há o conflito. Ah, mas eu estou vendo o conflito. Então você está lendo mal a narrativa que se apresentou a você. Você está lendo mal o caso que está aqui para ser decidido. Se você adota uma capacidade de percepção, de reconstrução e de ampliação de horizontes, para usar a terminologia hermenêutica, nós vamos ser capazes de perceber que na realidade não existe conflito. E aí é a grande sacada, né, da tentativa de aproximar o Quixotenketsu a teoria, digamos, a teoria dos princípios, a teoria hermenêutica. Se eu volto atrás e eu compreendo o caso bem, o caso faz sentido. E o sentido do caso é a ausência do conflito. A emoção do caso é descobrir que, na realidade, eu não preciso desses maniqueísmos. É um choque, né? Um choque de narrativas assim, que se contrapõem mesmo, totalmente antagônicas, né? Porque a gente tem que quase que anular uma condição de ser no mundo, né? Falando da linguagem hermenêutica aí que nós temos, né? Que é essa questão que nós vivemos para solucionar problemas ou para vencer desafios, né? Desde a mais tenra infância, o sujeito já é moldado dessa forma, né? Tá ali, supere isso, vença aquilo, vença o obstáculo, lute contra isso, lute contra aquilo. Na verdade, a maior luta é contra si mesmo, né? Ou é consigo mesmo. Né? Sim, e principalmente o direito. Sim, ou seja, nós, ao longo questão, do bacharelado... Eu fico imaginando, assim, o Lênin deve ter vibrado quando você levou essa proposta para ele, porque trabalhando essa questão do solipsismo do juiz que pensa de acordo com a consciência, que resolve tudo, que é um herói, né? Isso aí é um tapa de luva nessa expectativa que é trabalhada no direito e essa imagem que é vendida. Né? Exato. A Luciana está comentando aí também, ó, trabalhar com maniqueísmo é uma pobreza metafísica. Sim, e aí é a grande maravilha da descoberta do Quixotenketsu. E aí, por exemplo, eu comecei a correr atrás de obras que trabalhassem com Quixotenketsu. E, por exemplo, Akira Kurosawa faz isso demais. Se você vê os Sete Samurais, é exatamente a aplicação do Quixotenketsu. Um filme mais blockbuster, né, que trabalha com essa pegada exatamente porque o diretor é indiano, é o Sexto Sentido. Onde exatamente a cena inicial já foi entregue para você, mas você não acredita. Porque você espera algo diferente. Sim. Em momentos curiosos, até Shakespeare vai trabalhar isso. Ele tem algumas peças onde ele vai brincar com isso. E exatamente as pessoas ficam assim, poxa, mas não pode ser. Quer dizer, ele não pode ter começado do fim. Isso, até porque muitas vezes não é o fim que a gente gostaria. Não é o fim que nós estamos acostumados. Sim, sim.
Né? O Não é Allen... aquela condição que a gente quer ver um mocinho, né? Ou um protagonista, né? Tão sedutor, tão simpático. Ele não pode ter essa condição, né? Ele teria que ter outra. Exato. Essa estética, na verdade, apesar de você ter aberto uma exceção aí, falando nesse sentido, né? Que foi um filme de Hollywood que fez um sucesso absurdo, mas a narrativa abraçada pela cultura pop em geral a narrativa do vilão e do mocinho, né? O dark side, né? O lado negro e o lado que vai transformar o mundo e vai salvar todos, né? Mas como a Luciana colocou muito bem, ainda é talvez um resquício do nosso apego à teoria metafísica. Uhum. No sentido mais pobre, né, da palavra. Mas evolui aí, porque a gente tá a gente tem 24 minutos e tem umas coisas ainda pra gente comentar. Pois é. Então, vamos caminhar. Então, assim, esse trabalho é um trabalho que eu gostei muito, porque é um trabalho que, primeiro, me tirou da zona de conforto, né? Me obrigou a trabalhar bastante a reconstrução dessas duas grandes narrativas estéticas para, num segundo momento, trazer isso para dentro do direito, para dentro da teoria dos princípios, numa interlocução dúplice entre a filosofia e o direito constitucional. Mas, para fechar isso aqui, né? Quer dizer, isso mostra o tanto que, infelizmente, a cultura ocidental talvez possa aprender que a superação desses maniqueísmos pode ser uma forma de autoconhecimento extremamente interessante, extremamente importante. Perfeito. Siga em frente. Bom, essa talvez, né, seja aqui um dos meus voos ainda mais audaciosos nessa interlocução. Mas exatamente... Você fez uma pausa que eu poderia ter aproveitado, eu aproveito agora, peço desculpa então. E aí a aceitação, Pedro, não do leitor, né, desconhecido, mas dos seus alunos, do cotidiano, você trazer esse tipo de debate, né, para uma aula de hermenêutica, ou mesmo para a sua atuação no processo, ou para uma aula de processo, revisitando uma pedra de toque que a gente tem no direito, que é essa questão da lide, do litígio, né, que, enfim, se trabalha também bastante mediação, a superação disso, uma outra perspectiva. Mas, assim, como é que foi o impacto disso, cara? Se você conseguiu, né, levar isso à frente também, né, além da publicação, para além do texto. Pois é, Nelson. Aí é que é o grande desafio, é o trabalho de formiguinha mesmo. Quer dizer, quando a gente apresenta, hermeneuticamente falando, né, um horizonte tão diverso, do horizonte do nosso interlocutor, muitas vezes, se obriga ele a sair de uma zona de conforto. Como você saiu. Como eu tive que sair. Como o Rafael me provocou exatamente para sair dessa zona de conforto. É óbvio que muita gente prefere, e aí de uma forma muito curiosa, entender que exatamente a dimensão da arte, da estética, é simplesmente uma dimensão de entretenimento. E perde-se, empobrece exatamente isso. Né? Infelizmente, quando você joga isso para uma turma de graduação, boa parte dessa turma de graduação vai ver a questão de uma forma curiosa, bizarra, até anedótica, vai rir, dizer, poxa, é mesmo, existe uma outra forma de narração. Mas, bom, vai sair dali e vai entrar no Netflix e assistir Velozes e Furiosos 18. Volta para a caixinha. Volta para a caixinha. Infelizmente, esse despertar é um despertar lento, inclusive. Né? Por isso que eu acho, e fico muito feliz da oportunidade de apresentar e convidar mais pessoas para essa reflexão, porque é uma reflexão que precisa ser continuada. E até para o pessoal que está chegando agora, ou que chegou depois dessa linha de raciocínio que você desenvolveu aqui, é legal porque você foi muito didático, está sendo, inclusive, cronológico, né, da sua formação privilegiada, no melhor sentido da palavra, de ser cercado por livros e a paixão por narrativas,
né, por esse mundo encantado, encantador. Depois o seu ingresso no direito, o incentivo do seu mestre orientador, Marcelo Catoni, na graduação, mestrado, doutorado. E aí, eu vou frisar essa questão que você colocou, que para um professor atento, para um professor, enfim, professor, né? Esse diálogo com o aluno, quer dizer, o aluno te tirando da zona de conforto, no caso, né? E colocando uma questão que mudou o seu curso e mudou a sua própria forma de trabalhar a hermenêutica, a interpretação no direito, né? Então, quem Sim. entrou agora, assim, depois quiser assistir a live, vai ficar gravada, não deixe de ver essa exposição sua. O Juan aí, que foi aluno lá da FDV, tá gostando demais aí do assunto. Aluno da graduação da FDV. Muito bacana, Juan. E vai em frente, por favor. Bom, então, de certa maneira, né, é um exercício de literatura, mas eu acho que, acima de tudo, é um exercício de hermenêutica. Né? Hermenêutica no seu sentido ontológico, próprio da palavra. E eu sempre gostei muito, de certa maneira, de obras, principalmente, não só no direito, mas isso é mais raro, né? Obras em que o autor do direito realmente compreende de uma maneira adequada a hermenêutica. Infelizmente, isso é algo que começa a ganhar força, principalmente aqui a trabalhos do professor Lênio, do professor Marcelo Catoni, do professor Menerique de Carvalho Neto, que vão levantando esse convite mesmo para pensar fora da caixinha. Mas a literatura também, ela sempre me chamou muita atenção quando exatamente essa possibilidade de contar histórias sem conflitos podem ser contadas. E aí você toca num ponto que eu acho muito legal, que é, por exemplo, um autor que faz uso do Quixotenketsu em diversas obras de uma maneira maravilhosa, que é aqui o Ítalo Calvino. E por incrível que pareça, eu descobri o Ítalo Calvino numa passagem da obra O Pensamento Pós-Metafísico do Habermas. Ou seja, o Habermas, ele, em um determinado momento, quando ele quer trabalhar uma discussão sobre o que é o pensamento pós-metafísico, ele recupera uma passagem de um livro do Calvino, que é o livro Se o Viajante numa Noite de Inverno. Que é um livro que eu acho que, assim, quem não conhece, é sensacional, mas aí vem aquela advertência. Sem spoiler, mas vem aquela advertência. É um livro que vai te convidar a pensar fora da narrativa tradicional. Né? O Godoy mesmo, salvo engano, foi o Godoy, ou foi o Paixão, que trabalhou bastante o texto do Calvino, o porquê ler os clássicos. Sim, foi o Godoy. Aliás, nessa trilogia que a gente tem, na terça, indicação de um livro, de uma obra literária, na quinta, sugestão de um texto do Anamorfose, de escrever direito de literatura, e essa live, a primeira terça dessa sequência nossa foi o Godoy indicando por que ler os clássicos. Lá na última semana de abril, quem tiver interesse aí, é só buscar o videozinho dele lá de 3 minutos dessa dica. Né? E aí você, com o Calvino, trabalhou uma outra perspectiva de uma outra obra. Em que sentido? Conta aí pra gente. Porque, olha só, o texto, Se o Viajante de uma Noite de Inverno, é um exercício, digamos assim, é quase um exercício, é um dos exercícios do impossível do Calvino. Né? O Calvino tem algumas propostas de construções narrativas muito pitorescas, como, por exemplo, o livro Castelo dos Destinos Cruzados, onde a narrativa é construída a partir de um jogo de tarô. Quer dizer, literalmente, ele põe as cartas na mesa e, à medida que ele vai tirando as cartas, isso se transforma em narrativa. Ou seja, absolutamente aleatório. Mas ele dá a liga. E Se o Viajante de uma Noite de Inverno, ele nos convida a pensar a possibilidade de um livro narrado na segunda pessoa. Ou seja, a narrativa ocidental tradicional é sempre
ou de um terceiro observador, Sim. ou, de certa próprio. maneira, a narrativa daquele que está dentro da história. Uhum. E o propósito do Calvino é pensar, eu posso incluir o leitor na história, mas de uma forma diferente, transformando o leitor em um próprio personagem. Uhum. Então, basicamente, o livro é quase todo escrito não só no descritivo, mas no imperativo da segunda pessoa. Você vai fazer isso. Você comprou o livro do Ítalo Calvino. Então agora você vai se sentar numa poltrona para lê-lo. Então é recomendável que você se acomode. E aí ele começa essa construção. Só que qual que é o grande ponto? Né? Ele inclui histórias dentro da história. Na primeira história, quando você começa a ler o livro, ele está te pondo dentro de uma narrativa que em determinado momento ela vai desaparecer. Uhum. Ou seja, ela é interrompida bruscamente pelo fato de você, leitor, descobrir que o seu livro falta páginas. E que você vai ficar incomodado. Ele mesmo narra. Ele diz, poxa, você vai voltar lá na livraria, vai brigar com o livreiro e vai falar, poxa, meu livro tem defeitos. Ele vai te entregar um segundo livro, que faltam páginas. E você vai voltar e vai receber um terceiro livro, que faltam páginas. Uhum. Mas nunca as mesmas páginas. Então, a grande narrativa é você descobrir como que a segunda história está sendo contada a partir sempre das páginas que faltam, de uma eterna ausência. E, de uma maneira muito curiosa, o interessante é que, primeiro, né, a história narrada deixa de ser o importante. E o importante é a aventura do você, leitor, buscar as páginas que faltam. Até que você vai descobrir que as páginas, que o livro nunca foi finalizado. Uhum. E aí ele traz um dos pontos mais interessantes, sem spoiler, que é a oportunidade do leitor encontrar o autor. Então o leitor vai dizer para o autor, me conta o final da história que eu estou curioso. E aqui entra um diálogo entre o autor e o leitor, onde o autor está curioso para entender qual é a história que se formou na mente do leitor. Uhum. E exatamente mostrar para o leitor que quem vai ter que finalizar essa história é o leitor e não o autor. Porque cada um construiu uma história particular. Correto. E aí o Calvino vai brincando exatamente com essa dimensão hermenêutica, em que essa fusão de horizontes ela vai ter que se estabelecer e que, de certa maneira, o autor é totalmente despido do seu pedestal de autoridade sobre a obra. Então, quer dizer, o autor convida o leitor a conversar com outros leitores para discutir acerca de qual final os leitores esperam que a obra receba. Porque ele, autor, ele é incapaz de entregar esse final. Uhum. E aí a obra se transforma no verdadeiro romance em cadeia do Orquiniano. Sim. E a busca pela vontade é completamente inócua, né? A vontade do Simplesmente autor, a vontade do desperdiçado. legislador, né? Não faz o menor sentido. O Cristiano Paixão simplesmente escreveu clássico, exclamação. A Luciana também elogiando a sua opção pelo Calvino, a sua predileção. A Miriam entrou agora aí já também falando, né? Texto maravilhoso da professora Adriana, da USP, sobre a vocação de abertura da obra do Calvino. Então, assim, acho que você foi na mosca, Pedro, em trabalhar e continuar trabalhando essa questão, né? E na hermenêutica você fez a aproximação com Gadamer, né? Pelo menos foi o filósofo que você mais citou. Exatamente. E a questão da fusão de horizontes, a questão da pré-compreensão, na interpretação, né? O texto e as suas potencialidades. Porque, no fim, Nelson, o grande
Chan da hermenêutica, como o próprio, né, Heidegger e Gadamer vão nos colocar, é que ela é ontológica. Ela não é para a literatura, para o direito, para a história, ela é para a nossa vida. Sim. Nós somos seres hermenêuticos e que nós vamos carregar isso, faz parte da nossa condição. E o Calvino é um texto que eu gosto muito de usar com os meninos da graduação, exatamente para dar esse choque. 50%, pelo menos 50%, não vai conseguir ir ao fim do livro. Porque exatamente está tão preocupado com a primeira narrativa que foi iniciada e que ele quer saber o final daquela história, onde, novamente, tem um mocinho, tem uma conspiração, tem alguma coisa, que ele não consegue perceber o Quixote-Nketsu em andamento. Ou seja, o Calvino nunca vai entregar para ele o final dessa história. Porque isso, inclusive, está no momento de diálogo entre o autor e o leitor. Perfeito. E o interessante é que exatamente o leitor, personagem do texto do Calvino, ele é um leitor que poderia ser eu, você, a Luciana, o Cristiano. Ele não tem descrição. Sim. Ele não tem sexo. Ele não tem idade. Ou seja, ele é ao mesmo tempo todos nós e talvez nenhum de nós. O que é óbvio, mais uma vez, incomoda. Né? Sim, porque te tira de uma condição de conforto, né? Totalmente, né? A obra não vai chegar pronta e acabada, né? Você não tem que apenas seguir aquele trilho e chegar ao seu destino, né? O destino você vai fazer, o caminho vai ser ao andar, e você tem esse compromisso, vamos dizer assim, de construir sentidos, né? E aí entra essa questão também, né, mais uma vez que a gente comentou, que da condição de ser no mundo de cada um, né? Então, para os intérpretes e seu enredo e seu contexto, né, isso vai pesar muito na hora de construir. Eu acho que para a hermenêutica, assim, é uma obra que realmente, parabéns por você seguir trabalhando com ela. Eu só quero chamar a atenção para uma questão tão importante aqui, Pedro. A gente falta 8 minutos, Sim. 7 agora, e para a gente não ser cortado, porque como esse papo, eu já tive excelentes papos, excelentes conversas, que de repente a gente se viu faltando um minuto, não deu nem para quando acende despedir. a luz amarela, a gente já tem que caminhar para o final mesmo. Antes que você conclua esse raciocínio sobre o Ítalo Calvino e essa questão hermenêutica, a literatura e o direito, eu só queria lembrar o que é uma pena, tá? Que eu vou deixar aqui já um convite para um retorno, porque a gente tinha combinado de resgatar um pouco o debate sobre, já que você é roqueiro, músico e gosta enfim, de rock and roll como eu e muitos aqui, para falar um pouco de Bob Dylan, o Prêmio Nobel, e como a música também pode entrar nessa história, sem querer fazer, como a gente conversou, epistemologia necessariamente, mas discutir também esses outros horizontes possíveis, né, pela arte. Afinal de contas, a música, né, e nesse caso o rock, é literatura, e o Nobel do Bob Dylan, sim, eu acho que marca muito isso. Mas aí dá outros 500. Aí é outra live, né? É melhor a gente concluir essa aqui para ter pelo menos o pessoal que está acompanhando, né, conseguir ter um desfecho aqui da nossa conversa. Mas siga lá, desculpa estar te interrompendo. Não, assim, perfeito. Quando estiver faltando uns 2 minutinhos, eu aviso, só para a gente deixar o nosso abraço final aqui para todo mundo. Exato, mas para a gente chegar num ponto mesmo, né? Quer dizer, apesar de toda a circularidade da nossa conversa, isso, de certa maneira, ela é intencional, essa circularidade, é talvez um dos grandes prazeres que a LDR pode me proporcionar, é exatamente sair da caixinha a cada encontro com cada grande irmão que faz parte desse movimento tão bonito, Nelson. Ou seja, cada evento da LDR me tira da minha zona de conforto. Cada palestra do Cristiano, cada fala sua, cada fala do André, cada fala de tantos outros monstros que nós temos, é simplesmente fabuloso, é simplesmente apaixonante.
A ideia é essa, né? A gente unir forças em torno desse projeto, desse grande projeto. E cada vez o Douglas entrou já, eu não diria polemizando, né? O Douglas do UNB, mas falou que entre a estética oriental e Dylan, ainda bem que a prioridade foi para o primeiro aqui no bate-papo. Mas tem muito pano para manga na poesia do Bob Dylan, na música também, né? Sim, há controvérsias. Com Há certeza. controvérsias. Só a problematização em torno dessa questão já é quase que uma live, né? E o Cristiano aí, é muito legal esse resgate desse livro tão importante do Ítalo Calvino. Dá Com um desfecho certeza, pra gente, Cris. então, Pedro, dessa questão, desse tema. Calvino, hermenêutica, direito, né, construção de sentido, um choque Tá. de narrativas, de certa forma, a gente poderia dizer um certo orientalismo na obra dele, nesse sentido? Sim, eu Né? acho que sim, porque exatamente, quer dizer, a construção dessa obra inteira, como a discussão do Quixotenketsu e como, novamente, a discussão sobre princípios jurídicos, ela está na capacidade de percepção e da gente transcender e, de certa maneira, até superar essa tradição ocidental, ou pelo menos se abrir para uma outra possibilidade ou para uma outra tradição. Uhum. Né? Eu acho que isso é um momento extremamente importante. A hermenêutica vai nos mostrar que a tradição tem um peso, mas ao mesmo tempo que a gente pode também se aproveitar dessa tradição e conhecer outras tradições. Eu acho que, acima de tudo, esse é o convite que eu queria fazer para cada um dos nossos amigos. Né? Pensar essa nova tradição, pensar essa possibilidade de narrativa ontologicamente. Ou seja, perceber que a inexistência do conflito pode ser um valor em si mesmo. Eu posso aprender com isso. Eu posso me conhecer. E eu posso atuar, seja no direito, seja na literatura, de uma maneira absolutamente diferente e revolucionária. Porque a gente tem um convite por excelência de olhar o mundo com outros olhos, né? A gente meio que superar a nossa cegueira, uma cegueira cultural, né? E a própria ideia de Oriente, que é uma invenção, né? Nunca existiu Oriente e Ocidente. De repente, o centro da Europa inventou um outro lado, mas nenhum oriental acordou um belo dia e disse: eu sou um oriental, e daqui para frente nós nos autodenominaremos assim e seremos reconhecidos como tais, né? Então, entre essas várias construções históricas, né, a gente se encarrega às vezes de anular, né, de desconstruir uma outra perspectiva. E a literatura se encarrega de mostrar que existe essa outra perspectiva, que existe, né, uma tradição africana, que existe uma forma de trabalhar a própria, não diria solução de conflitos, mas a própria questão existencial, né, entre nós, de uma forma diferente. A Ângela chegou aí mandando um abraço, sua nossa amiga, vice-presidente da RDL também. Grande abraço, Ângela. E já deixando aqui meu agradecimento imenso, Flávio, por essa fala sua aqui, sabe, por essa contribuição enorme. É muito bom ter você conosco na RDL. É muito bom saber que aí em BH a gente tem um cara tão preparado como você, dando aula, enfim, produzindo também, e com essa afinidade, né, com esse carinho pela literatura e pelo direito de literatura. Então, te dou um minutinho aí, 30 segundos, eu estou com medo desse reloginho, tá na porta agressiva. Eu vou ser breve, então. Nelson, muito obrigado. RDL, muito obrigado. Cris, Luciana, Ângela e todos mais que participaram aqui desse diálogo. Fica o grande convite, um grande abraço para todos. Muito, muito obrigado. Um excelente sexta para todo mundo. Valeu, meu irmão. Abração. A próxima tem rock and roll e tem cerveja também, que você é um expert no assunto, né? Os maiores estudiosos e conhecedores aí da cerveja de Belo Horizonte. Um abração, tá? Tudo de bom. Um abraço para todos aí que estiveram conosco nessa tarde de sexta-feira, 24 de julho. Até, meu amigo. Até breve. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. O papai não queria aparecer. Porra, a Gaia quase que babou a live, o pessoal escrevendo. Porra, desliga esse cachorro. Nelson, eu acho que não fechou, não.